6 de maio de 2019, Almirante Tamandaré, Paraná. O mecânico Florisvaldo da Silva chegava para trabalhar quando a polícia deu voz de prisão. Ele já esperava pela ação policial, afinal havia tirado a vida de um homem meses antes. Mas Florisvaldo não se arrependia de nada. Aquele homem que ele havia matado seu filho numa discussão sobre futebol. Quem disse que a vingança é tão vazia assim? Confira a minha conversa com a doutora Rosângela Monteiro sobre até onde pode ir no crime, o olho por olho, dente por dente. Uma pergunta que eu coloquei em todos os posts. Você faria igual? Você acha que você poderia? Você concorda? Você perdoaria esse pai? Mas antes da gente chegar nessa resposta, não nós, mas que as pessoas pensem, me conta que crime é esse? Então, Beto, é interessante, né? Eu não tinha conhecimento. Quando Também surgiu, não. né, a ideia de falar a respeito, o tema é muito interessante, porque a gente vai falar de vingança, né? Ou do descrédito que, principalmente no Brasil, existe com relação à justiça, né? E essa sensação de impunidade que nós temos, né? Você vê agora o que aconteceu. Nardoni, né, foi solto aí segunda-feira, o Ministério Público interpôs aí, né, uma ação. Ele foi solto. Então, mas ele foi solto, né? Então, essa sensação, eu já vi a mãe, a Ana Carolina, comentando a respeito. Essa sensação é muito ruim. Né? Não tem como. Você fala, não, eu não vou sentir isso, eu vou achar que não. Você se sente lesado, né? E essa sensação pode levar a esse tipo de comportamento de fazer justiça com as próprias mãos. Né? Então, aproveitando que você está falando, hoje eu fiz um caso de manhã aqui com um delegado, que eu vou soltar em breve. Vou contar só a história maior, só para entender. Uma mulher quer se vingar da vizinha, porque a vizinha descobriu que essa mulher estava fazendo contas no nome dessa mulher e a mulher pagando. Essa mulher que estava pagando a conta da outra tinha um filho, tinha um filho, 6 anos. Essa vizinha cuidava desse filho para ela como babá durante o dia. Ela pegou esse menino de 6 anos, matou a pedrada, enforcou porque ela queria se vingar, porque a mulher descobriu que ela era uma estelionatária. Ela era uma estelionatária. Exato. A criminosa se vinga da vítima. Isso aconteceu em 2017, o julgamento foi em 2019. Em 2023, ela está solta com tornozeleira. É o fim. 17, 18, 19, 20, 21, 22, ela ficou menos de 6 anos. Ela ficou 5 anos presa. Exato. Ela foi condenada a 22 anos. Isso ela ficou 5 anos presa. Ela está lá em Curitiba de tornozeleira eletrônica, solta. Então, quando você olha, corrobora exatamente com o que você disse do Nardoni. E essa ausência que a gente tem muito forte de que, tudo bem, aconteceu um crime, mas pelo menos o Estado vai conseguir fazer justiça por mim. Isso não tem. Não que tem, vai, não tem, eu te Beto. devolvo. Sinto muito. Você. Gente, eu acredito que a maioria das pessoas tem essa sensação de impunidade aqui no Brasil. Infelizmente, tá? Só não tem quem está ligado, né, ao criminoso, ou é o próprio criminoso. Só é para ele, tá tudo bem, né? Como eu soube de um juiz que falou, não, mas para que endurecer as leis? E se acontecer com meu filho? Então você vê... E se meu filho estiver dirigindo E se meu um filho Porsche? estiver dirigindo e, né, mata um cara, passa por cima, faz um strike na rua bêbado, imagina, eu vou querer que meu filho... Então, para você ver a distorção em termos de caráter, de educação, de cidadania, de cidadão do bem, de um juiz comentar esse tipo de coisa, nós temos parlamentares, porque não é o juiz que faz as leis, são os parlamentares que nós votamos e colocamos lá. Eu já ouvi de parlamentares isso, mas para que eu vou fazer isso? Ou quando eu ia lá, falar, olha, eu sou da perícia, eu era presidente, né, da associação. Nós precisamos... Ele falou assim, mas quantos vocês são? Ah, não, voto? Não, 3 mil pessoas, muito pouco. Não vale a pena. E o que você vai poder fazer por mim? Quer dizer, mas você vai me ajudar? E se meu filho, e se eu me colocar numa enrascada? Eu tenho possibilidade de chegar na perícia e a perícia me ajudar? Gente, não tem cabimento você ouvir um negócio desse, de um parlamentar. Não. Então, esse caso, especificamente, aconteceu em 2019, né, que aí nós fomos pesquisar e levantamos, e é a história do Florisvaldo da Silva. O que aconteceu? O filho dele, de 22 anos, foi morto por um outro rapaz de 21.
morto a facadas, numa madrugada, né, de 1º de abril de 2019. E assim, o motivo são aqueles motivos absolutamente fúteis, não tem explicação, foi por causa de uma discussão de futebol, gente. Discussão de futebol. O outro de 21 anos mata o outro de 22, são 2 jovens começando a vida, dá 9 facadas no outro, e os ferimentos foram extensos, evidentemente, acho que foi na rua ou na frente de algum lugar, mas ele ficou ali na rua, o rapaz, eviscerado. Já comentei com vocês que ferimento na região abdominal provoca esse tipo de coisa. É uma região muito mole, né? A faca, se ela estiver afiada, ela desliza aí, Beto, e vai fundo. Porque não tem osso ali, nada, né? Ela vai fundo, se for pontiaguda, abre e, infelizmente, acontece o que a gente chama de evisceração, que é muito feio. Né? O que é evisceração? Literalmente... Os órgãos saem, Beto, porque nós temos a pele aqui toda que segura. Quando você abre... Não isso não é até tática de guerra, assim, de você cortar aqui, porque o cara não vai ter como... Também. Isso já acontecia. As pessoas abriam, né, a barriga do indivíduo, porque ele vai ter que ficar segurando os próprios órgãos. E não vai adiantar nada, porque não vai virar uma septicemia total. Aquilo vira, você acaba morrendo muito difícil, né, Beto? Você sobreviver a isso. A primeira coisa são os intestinos que saem, é um negócio... Né, então vocês podem imaginar. O pai fica sabendo disso, corre até o local e vê o filho naquela condição. Então, aquilo para ele foi mortal. Nós vimos aí os depoimentos dele, as entrevistas, e ele diz, aquilo foi... Eu enxergar meu filho sem vida e naquela condição, isso não se faz nem com animal. Né? Porque a gente sabe, quando você vai matar um porco, principalmente em área rural, tal, mata, você vai abrir, vai eviscerar, tira-se, inclusive, as tripas do bicho, fazia-se isso, para fazer linguiça e tudo mais. Tal. Então, é a mesma coisa, viu, gente? Não tem diferença, não, do ser humano. Eu já fiz vários casos assim, né, que tem essa viciação. É uma cena. Para nós, que somos profissionais disso, que lidamos, já é uma cena. Triste você ver isso. Você imagina para um pai, né, ver o filho naquelas condições. Isso aconteceu na madrugada já do dia 1º. É umas 4h30 da manhã, 4h30, 5h da manhã. Às 9h, esse pai encontra o rapaz, claro. Porque ali eu acho que eles se conheciam todos, alguém já deve ter batido para o pai e falou, olha, foi o Lincoln. Né? Então, o autor era o Lincoln Martins Rodrigues, de 21 aninhos, hein? Matou o outro de 22. E aí, o que conta o pai? Ele chegou, é esse o rapaz, jovem, né? Demais. Esse é o que mata o filho dele. Esse é o que matou. O filho do rapaz, os dois. Bonitinhos, jovens demais, começando a vida, gente. Ele diz, o pai, que ele foi lá para conversar, para querer entender por que ele fez isso. Ele já foi armado. Então, antes de ir para lá, ele já passou no lugar, comprou uma arma, uma 9mm, municiou e foi armado. Então, assim, eu não pretendia fazer isso, mas então por que você compra uma arma? Né? Então, a gente vê que ele estava na força do ódio ali. Porque foi uma pistola, né? Foi uma pistola. Não foi uma coisa de momento que pegou aqui. Não, eu peguei um pedaço de pau, né, e falei, eu vou acertar, então eu vou pegar uma faca, vou fazer do mesmo jeito. Ele foi lá, comprou a arma, uma 9mm, que inclusive é de uso restrito, não sei como é que ele conseguiu, essas coisas as pessoas conseguem aqui no Brasil, não tudo. E sabe onde ir comprar. E sabe onde comprar, porque né? Se você falar, Beto, vamos, onde eu compro uma arma? Então, não sei. Vai numa loja oficial e tenta comprar uma 9mm. Você não consegue, você tem que mostrar a tua carteira. Sim. Né? De polícia. De polícia. Você fala, eu sou policial, tanto para você ter o porte, né, o registro e o porte. Muito bem, conseguiu a arma. Ele disse que começou uma discussão, ele perguntou se foi ele que tinha feito, ele negou 3 vezes, mas na última vez ele falou, fui eu mesmo, e aí? Já está lá, vai lá ver, larguei ele lá e tal. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Né? Então deu uma provocada, quer dizer, o indivíduo já estava com aquele sentimento todo, né, de dor, de perda, e o filho morrer daquela maneira. Ainda o outro vai chegar e falar assim, e daí, o que você vai fazer? Aquela coisa, sabe, de ousadia, de desrespeito que tem, né? Muitos jovens ainda viram um senhor, aí ele puxou a arma e deu um tiro na cabeça. Ele falou, eu até pensei que ele fosse resistir. Aquele momento que ele falou, eu até pensei que nem tivesse acertado direito. Que nem tivesse acertado direito, nem que fosse, né, morrer. Mas ele ficou 2 dias no hospital e morreu, o rapaz. Né?
Aí, investigação da polícia, ainda demorou um mês, aconteceu em abril. O Florisvaldo, ele acaba sendo... Então ele foi preso mesmo Ele foi preso no dia 6/5. Então a minha abertura não está errada, tá? É porque ele mata horas depois. E foi preso praticamente um mês depois. Porque a polícia... Mas ele não fugiu, não. Ele continuou, o pai... Ele estava indo trabalhar normalmente. Ele estava indo trabalhar, gente. Eu acredito que ele já sabia que em algum momento ia chegar nele, mas ele não fugiu da raia. Né? Então, isso é um fator interessante. Ele tem consciência do que ele fez, ele sabe que foi errado, mas ele não fugiu, ele continuou com a rotina dele. E aí, um mês depois, a polícia chega até ele, através da investigação, não foi o que aconteceu, né? Eles tinham 2 casos, né? Um rapaz morto a faca, depois o outro tiro na cabeça, né? E estavam ligados os casos, estavam ligados os próximo, casos, né? mesma idade, mesmo tudo. Mesmo tudo. E claro que a polícia, através da investigação, soube que quem matou, né, o João Pedro, foi o Lincoln, e ele, tá bom. E quem veio aqui no mesmo dia, né, horas depois, e foi preso. Mas aí o que acontece? Depois de um mês, foi tudo assim. Dia 5/7 ainda de 2019, ele foi solto. O delegado entendeu, ali no momento, e a justiça, porque o delegado também não faz isso sozinho, não, viu, gente? Eu vou soltar esse cara. O delegado ele tem que passar para nada. apreciação. Exatamente, tá? Então não é o delegado. E também não é nem o juiz, é a lei. É a lei. Eles entenderam, não foi flagrante, porque foi pego um mês depois, e também o delegado acabou falando, olha, não é o correto, ele poderia ter vindo à polícia, olha, eu sei quem foi, o cara está lá, naquele lugar, ele poderia ter utilizado esse tempo que ele foi comprar a arma voltada lá, para ir na polícia. Certo, gente, moralmente correto? Não está. Né? Nem eticamente. Se a gente for levar pela ética, pela correção, não está. Mas ele também não está negando. E ele falou. A polícia chegou e falou, não, fui eu. Não me arrependo. Para mim... e ele chorou muito, né, quando ele comentou isso. Ele falou, eu queria que ele, né, ele chora pela morte do filho. Pela morte do filho. Pelo rapaz, não. Ele falou, eu fiz o que eu achei que tinha feito, não era para ter feito isso com meu filho, ele merecia. E veja, ele não foi tão cruel quanto o outro. Né? Ele poderia chegar e falar assim, não, agora eu vou também... você deu 9, eu vou dar 10 facadas em você, eu vou te abrir todinho e tal. Você vê como a cena foi chocante para ele. Ele pega uma arma, que é aquela coisa, que é a distância, se aperta um gatilho. É muito diferente você pegar uma faca e falar, agora eu vou também te cortar todo. Então, você vê bem o nível de como a coisa ficou restrita à perda do filho, né? À dor de ver o filho naquela condição. Né? Ele não extrapolou a ponto de chegar e ser mais cruel ainda do que o outro. Né? Toda morte é morte, né, gente? Não tem morte que não é cruel quando é nesse aspecto. É uma morte, né, provocada. Né? Mas aí ele foi solto. Dia 5/7, o delegado até entendeu o que ele fez. Ele estava movido ali por forte emoção, porque foi na sequência. Ele não ficou um mês, o promotor mesmo põe isso, né? Que é homicídio... Como é que é? Homicídio qualificado que fala? Que é sob violenta emoção. Sobre violenta. Poderia ser uma coisa que amenizasse. Eu não sei se isso é considerado ainda. Mas foi porque tem essa característica, Beto, porque foi logo na sequência. Ele nem teve tempo. É assim, o filho, ele foi lá ver o filho, provavelmente 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, às 9, ele matou o rapaz. Então, ele estava envolvido com isso. Ele viu a cena, ele ficou extremamente chocado com aquilo. E como estava o rapaz, né? O que chocou, a morte e a situação que estava o rapaz. Né? No chão, naquela condição com evisceração e etc. Ele não aguentou. Outra pessoa teria outro tipo de atitude? Sim, mas ele não. E ele assumiu. E estamos até agora... No momento, eu não encontrei nada que reportasse se vai ser julgado, se teve pronúncia do Ministério Público, como é que está. Provavelmente, ele deve passar por um julgamento. Eu acredito que sim, porque não dá para fugir disso. Uma hora ou outra... Ele pode pegar, de repente, 4 anos de cadeia só, mas daí ele já acho que nem vai preso nessa parte. Se for assim, né? As pessoas tendem a entender o Florisvaldo, não é? Nós temos, todos nós, viu? Temos isso, Beto. Algumas pessoas menos, outras mais. Essa coisa, sabe, de quando você é prejudicado, você sofre uma injustiça, essa coisa de revidar.
Eu não aguento isso, né? Tanto com você, quanto com as pessoas que você ama, que você cuida, que estão próximas de você. Então, a vingança não é só para o indivíduo que sofreu a ofensa, a injustiça, a agressão, foi prejudicado de qualquer maneira, né? Também você se vinga pelas pessoas que estão próximas. E a gente tem casos notórios, não só aqui, né, no Brasil. Tem na Bolívia casos icônicos da mulher que deu 100 machadadas, né, no marido. Ela chega em casa e vê o marido, ela vê o marido estuprando a filha de 5 anos. Esse caso é muito conhecido na Bolívia. E quando ela chega, ele ainda chama, vem aqui, vem participar também. Ela... O quê? Quer dizer, se você sabe de um caso, você fala, o que você faria? Você fala assim, um momentinho que eu vou buscar o celular para filmar, né? Ou eu vou chamar a polícia para isso. Quer dizer, ela vê o marido estuprando a própria filha, era o pai. Uma menina de 5 anos, ela chega do trabalho e ele ainda convida. Você não quer entrar aqui, né? Pô, ela não achou, não foi procurar o celular, ela achou um machado. Ela achou um machado e matou o indivíduo. Tinha mais função naquela. Parece 100 machadadas. A história que a gente ainda vai fazer se a gente souber mais coisa, porque não tem muito mais daquela. Eu não sei se é a enteada dele, a mulher dele que pega o cara na cama com a filha. De 5 anos que a gente ia fazer agora. Aquele lá a que menina você mandou. de 7 anos, 8 anos. Essa que nós íamos fazer. Não tem mais nada. A polícia tirou ele de lá porque ele ia ser... Já estava sendo. Estavam batendo nele e ia dar com pau ali. Porque aquilo foi um escândalo, né? Vocês devem ter visto. Mas, Beto, está um atrás do outro. Agora eu vi o outro pastor. Né? Ela entra filmando. O pastor que deu beijo na boca da filha. Dá beijo na boca da filha, fala que ela é gostosa. Depois, não, eu não fiz isso. Não, eu fiz, mas isso é um carinho. Não, gente, isso não é carinho. Tá? Nós desempenhamos papéis. O cara tem que ser pai. Ele não tem que falar que ele nem tem que enxergar que se a filha é gostosa, se é menos gostosa, se ela está comível. E ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro, Ele fala, porque quando ele tiver o teu namorado, vai falar, eu peguei antes de você. É de um pastor. Nível... É de um nível... E as pessoas dão risada. Acho que a risada é a pior coisa que tem ali atrás. Não, e eu vi muita coisa assim. As pessoas ficam horrorizadas com o negócio do show da Madonna, que ela sempre fez isso. Gente, eu tenho a idade da Madonna. Quando ela começou lá em 85, desde sempre eu acompanho ela. E ela é uma performance, ela é artista, as pessoas misturam isso com uma série de coisas. E aí não ficam horrorizadas, né? Acha bonito dar risada quando o pastor fala isso. E hoje eu vi outro vídeo de um pastor que foi pego também abusando da sobrinha de 6 anos. E tá a mãe da menina falando, como é que você faz? No começo ele falou, não. Olha, não teve penetração, sabe? Ela falou, mas ela está machucada. E mesmo que não tivesse... E mesmo que não tivesse. Não, realmente houve aquela lascívia, mas eu quero pedir perdão. Beto. Quem perdoa é Deus. Você já dá um tapão, né? Não dá vontade? Eu não posso ficar. Eu não estou fazendo. Eu não posso. Não posso, porque eles vão falar que eu estou. Não incentivando a violência. Incentivando a violência. O desejo que se dá. O desejo quando você vê. Isso. Porque, se você pega filmes sobre vingança, você sempre torce para que a vingança aconteça. Sempre. Tem aquele filme. Estou tentando lembrar o nome. É o aquele Charles Bronson. Aquele que é do Desejo de Matar. É o Desejo de Matar? É o Desejo de Matar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que o primeiro é porque os caras é maravilhoso. A mulher depois mata a filha. Sim. Ele vai estar sempre matando essas pessoas. Ele está sempre no desejo de vingança. Desejo de vingança. Eu assisti a todos, porque isso daí é a década de 80 inteira. Sim, assisti todos também. Sim. Passava sempre depois do Fantástico. Charles Bronson. Charles Bronson mesmo, né? Charles Bronson. Quem não torceu por ele? Acho que é impossível não torcer. Tempo de Matar, que é maravilhoso, com o Matthew McConaughey, eu não sei falar. O Matthew McConaughey, que é o Matthew McConaughey com a Susan Sarandon. Não é com a Susan Sarandon? Susan Sarandon não. Desejo de Matar. Aqui, esse é o Desejo de Matar, e é a Time to Kill, que é com a Sandra Bullock e o Matthew McConaughey. Ela ajuda ele, sim. E é o ator que é negro, meu Deus. Que ele é fantástico, eu não estou lembrando o nome dele agora. Gente, pega aí Tempo de Matar. Ele que fez Pulp Fiction, ele fez vários filmes. Sim, ele mata... Ele mata todos os homens envolvidos no estupro, tortura da filha dele. Né? E aí tem uma composição, no sul dos Estados Unidos, entra o racismo... Ali é aquele cara, ele fez gente, ele fez o Kill Jackson, alguma coisa Jackson.
Samuel L. Jackson. Isso. Maravilhoso. Gente, esse filme, se Ele você fez não Pulp assistiu... Fiction, que eles ficam falando do quarteirão com queijo do McDonald's. Muito bom. Não, Pulp Fiction, se vocês não assistiram, assista. Né? Foi uma coisa que trouxe novamente Ali, a Caroline fala John que é o primeiro Travolta. superchat da vida dela e é só para elogiar minha musa que está lindíssima. Opa, obrigada, minha querida. Só bom. porque apareceu ali, já falei, falar. Gente, então, esse filme também é maravilhoso. E tudo que está por trás, porque ele vai responder. O Homem Os caras Invisível. estavam saindo, eles foram absolvidos. Então, ele mata os indivíduos no tribunal, quando eles estão descendo, né? Um júri todo de brancos, né? De homens brancos e tal. E aí, como o advogado, que é o Matthew aí, McGonaghy. É o Matthew McGonaghy. McGonaghy. É o Matthew McGonaghy. Matthew McGonaghy. É que eu aprendi a falar o nome dele porque eu achei ele um gato. também E quando gosto ele mais apareceu dele. nesse filme, foi o primeiro filme dele, A Time to Kill, assim, grande. Grande. Eu fui aprender a falar o nome dele só para Matthew. poder falar o nome. E ele é casado com uma brasileira Sim, lindíssima lindíssima, também. né? Carol Ribeiro, acho. Ele e o outro garotinho lá que fez o Ripley lá, o talentoso Ripley. O Matt Damon? É casado com uma Matt brasileira? Damon, casado com uma brasileira também. Ah, olha só, que danada. Interessante. E, gente, esse filme é maravilhoso, assistam. E tem todas essas questões delicadas. É um branco defendendo um negro, né, no sul dos Estados Unidos, e entra a questão racista. Então, a gente vê que isso é universal, Beto. Tá? O problema, quer dizer, sempre é um problema, claro. Porque você fala, olha, o que esse indivíduo fez comigo, eu vou lá e fiz mesmo, porque no momento eu fui tomado de uma emoção, de uma indignação tão grande, né? Que eu não me contive. Que é a violenta emoção, Agora, no caso violenta emoção. Agora, tem do... gente que parte para a vingança em cima de coisas muito perigosas, como essa. Quer dizer, a mulher é uma estelionatária, criminosa, e ainda cuida de uma criança. Babá. Quer dizer, que caráter, que sentimentos tem essa pessoa que é capaz de, para se vingar da mãe do menino, da vítima, gente, que descobriu que ela estava roubando, pegando o cheque, falsificando. O estelionatário é isso, é a vida toda. Só que ela ultrapassou uma linha importante ainda, porque tem estelionatário que não parte para a violência assim. Sim. Ela é capaz de pegar uma criança e torturar, e pendurar pelo pescoço, e matar com pedra, gente. E aí o que acontece? Está solta, né? Esse é o pior, né? Se você fala assim, não, é prisão perpétua. Então, e aí você não tem a sensação da justiça. Da justiça. Tem um filme que é óbvio que eu não vou lembrar agora o nome do filme, nem do ator que eu acho ótimo, mas a história é o seguinte: entram dois caras que violentam e matam a mulher dele e a filha dele. E eles vão presos. Só que eles vão ser soltos. E esse cara está esperando eles saírem. Quando eles saem, esse cara, o que ele faz com esses dois abutres? Só que quando você está assistindo uma ficção, você se permite, se liberta. Se permite, claro. Que você quer mais ver esses a dois catarse, sofrendo. O problema é quando isso vem para a vida real. Para a vida real. Que é o caso Florisberto, que eu fico sempre naquela coisa, isso não é ficção. Florisvaldo, né? Florisvaldo. Exato. Como conversar sobre isso sem incentivar? Sem incentivar. Né? A gente tem que entender, gente, é explicar. Justificar é uma ação, mas tem gente... Aqui, outro caso famoso é daquela que aconteceu na Alemanha, da mãe que matou o indivíduo no tribunal, e teve uma americana também agora. Agora, essa... Que ela dá um tiro, parece que é na câmera. Sim, o indivíduo estuprou e matou a filha dela de 7 anos. Entendeu? E ela... Com aquele casacão, assim, ela vem com um casacão dentro do tribunal, ela mata. Ela pegou 6 anos de cadeia. A justiça entendeu que ali também foi... olha violenta emoção mesmo. Violenta emoção. Ela estava absolutamente indignada. Ela viu que o cara ia pegar, sei lá, um determinado tempo de cadeia. Não sei como é na Alemanha. Né? Nos Estados Unidos, essas coisas, talvez a gente tenha mais conhecimento. O cara não ia ficar 6 anos na cadeia. Nos Estados Unidos, ele pode pegar uma prisão perpétua, sem direito a condicional, né? Que é uma coisa que parece que, claro que não vai trazer a pessoa de volta, é claro que você vai sofrer por isso. Você pode passar a vida toda sofrendo, né? Por conta dessa morte, dessa perda. Mas você ainda tem uma sensação que a justiça foi feita. E nos estados que tem a execução, em geral, as pessoas vão lá assistir. Eles têm o direito de assistir. E tem familiar de gente que vai lá e quer ver o cara morrer. Apesar que, eu sempre digo que
não numa cadeira elétrica, que é algo muito, um enforcamento. Mas essas injeções letais, às vezes acontecem algumas coisas erradas, né? Mas, em geral, eles têm mais dignidade ali na hora da morte do que foi dada à vítima dele. Entendeu? Que é estuprada, que é esfaqueada, que é amarrada, que é torturada. Ali ele toma um sedativo, deveria. A gente sabe também que tem casos, aí já houve casos nos Estados Unidos, que o negócio deu errado, a pessoa não morre, demora, volta, vai. Né? Tem umas coisas assim também. Mas é interessante como as famílias comparecem, Beto, e fica lá esperando. É uma coisa humana. Não dá para você falar assim, olha, eu não sinto. Eu, gente, vou falar sinceramente, não sei o que pode, não sei qual vai ser a minha reação. Mas eu não sou uma pessoa tão elevada espiritualmente que eu falo assim, olha, acontece um negócio disso com uma pessoa querida minha, com um filho meu marido, com um amigo, e eu vou ver e vou falar assim, tá bom, o cara está solto, agora vai cumprir 2 anos ou não vai cumprir nada, qual vai ser a minha reação? Eu não sou tão elevada espiritualmente assim, Beto, eu gostaria de já estar nesse patamar, entendeu? Que eu acho que eu nem ia reencarnar, mas eu ainda vou reencarnar, viu, Beto? Eu acho que muito. Porque... Agora, o psicopata pode se... Só antes disso, eu entrevisto, sei lá já qual o número que é de pessoas, de vítimas que eu chamo das vítimas vivas, que elas muitas vezes passarão o resto da vida como zumbis da felicidade. Elas não vão mais conseguir ser totalmente felizes, elas não vão mais conseguir, por mais que o tempo passe, que a depois vida eu falo que muda, o julgamento, né? É o fechar de caixão, mas hoje em É. dia a gente tem visto casos que foram extremamente icônicos, onde a gente ouvia, que absurdo, o Alexandre Nardoni saiu no Dia dos Pais, que absurdo, a Suzane fez saidinha no Dia das Mães. E agora a gente já vê que todos aqueles que fizeram casos horrorosos no começo dos anos 2000 já estão soltos. Então a gente tem gerações inteiras entendendo que... E o caso icônico serve muito para a gente entender o que são os anônimos. Os anônimos são ainda, às vezes, piores no seguinte sentido. Claro. Sai antes. Sai antes, porque o famoso ainda, ele é mais olhado. As pessoas, às vezes a família acompanha e fica, é o caso da menina da Liane, que o pai está em cima, né? E família, e chama a atenção da mídia, das pessoas, de discussão, né? Agora, o anônimo... E aí eu acho que a gente segue, porque assim, é claro que a Carol, a mãe da Isabela, refez a vida dela. Sim. E ela soube, inclusive, se permitir essa reorganização. Sim. Muita gente fala, mas você não acha que ela está falando demais? Eu falo, não, agora ela está falando. Ela está falando, ela gente, pode, essa mulher agora não fala nada. ela ficou 10 anos refazendo a vida dela, inclusive sem estar à sombra da filha. E sem ser uma sombra para a filha. Ela era muito nova, muito jovem, ela se permitiu, ela se deu esse direito de ser anônima dentro de uma possibilidade absurda de ser uma celebridade por causa do crime. Por causa do crime. Hoje ela volta com uma força muito maior para exigir leis mais severas. Exato. Ela está querendo agora fazer uma fundação para ajudar familiares que vão passar por isso, ou estão passando por isso. Mas é claro que todo dia deve ser um dia menos sem a filha dela, e todo dia, um dia agora a mais, vendo o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá soltos. Participando de casamento, sendo padrinhos de casamento. Podendo estar no mesmo supermercado que ela, Exato. com a Jatobá indo chorar pela Isabelinha, como ela chama, no jazigo da família da Carol. Da família da Carol. Isso, para mim, é uma afronta. Eu vou morrer falando isso. Todos nós que vemos isso hoje, a gente sente uma insensibilidade do Estado. Exato. Frente às vítimas que tem que ser, que são as pessoas que são as vítimas vivas. E por isso que o caso como Floresvaldo hoje, ele fica maior, porque quem olha o caso dele fala, se fosse comigo eu faria igual. O que eu acho perigoso, porque não dá para a gente ter uma sociedade olho por olho, dente por dente, porque senão... Daí assim, então a lei de Talião. Então o pai do menino que matou tem o direito de matar o Floresvaldo? Aí a filha dele está crescendo, tem direito de matar o pai. São aquelas brigas que a gente tem conhecimento, principalmente na região do Nordeste do país. Aquelas brigas de família que vai matar de novela, de novela, mas é real. Os coronéis tal do Nordeste, e famílias, os Batista contra os Souza, sei lá o quê. Aquilo foi alimentando,
E você vê, o próprio Tempo e o Vento tem isso. Total. Né? A história do Rio Grande do Sul, que a gente está pensando, teve uma moça do Rio Grande do Sul falou: Rosângela, eu estou aqui, tá, obrigada, porque eu fiz lá coloquei um post sobre doações, e ela, então, é da terra, eu sou aqui da terra, de onde nasceu o Érico Veríssimo, do seu querido, um certo Capitão Rodrigo, que é mesmo, né, que meu filho tem esse nome em função desse personagem. É uma briga de família, é Ana Terra contra, agora não vou me lembrar, mas é a briga deles e que vai por gerações. Exatamente. Né? Por isso, então, sempre teve isso e vai alimentando. Aí mata o filho. Novela, a gente já viu isso. Teve uma novela, eu vi uma cena da Fernanda Montenegro que ela mata os indivíduos porque o indivíduo fala assim: eu peguei a sua neta, uma nós jogamos lá não sei onde, e a outra nós matamos. E ela, imagina, Fernanda Montenegro, toda senhora, fala: eu vim aqui pedir perdão tal. Quando o indivíduo fala isso, ela simplesmente mata todo mundo. E aí aquele que ficou em pé falou assim: não, você acha que nós somos tão ruins que fizemos isso? Sua velha, não sei o quê, não sei o quê. Quando ele vai atirar, ela matou todo mundo que estava lá. Né? Quer dizer, continuou. É uma novela, acho que a Dona do Pedaço que passou aí. Muito interessante aquela cena. A Fernanda Montenegro e os atores estavam ali. É novela nova, né? Não, não é nova não, Beto. Já tem uns anos. É com a Juliana Paz. E Juliana Paz. Que para mim é nova. Eu sei qual que é, do Alci Carrasco. Porque ela é uma boleira, faz bolo. Isso, a Dona do Pedaço. Começa com uma briga de família lá, eu acho que no Nordeste e tal. Mas, então, isso faz parte da nossa história. Eu acho que é da história de todo ser humano, porque você vê casos assim em todo mundo. Né? É que nós temos um plus aqui que é muito negativo, é a sensação de impunidade. Não tem jeito, Beto. Aqui foi se estruturando no Brasil por questões políticas, né? A história dos direitos humanos, que a coisa se confundiu. Começou muito bem, principalmente em relação a crimes do quê? Políticos, Beto. Só que a gente não pode misturar crime político, que, na verdade, em princípio, deveria ser o quê? Divergência de ideia. Né? Então, você não pensa como eu, você acha que tem que ser diferente, então eu vou te torturar, prender, matar. Sim. Né? Então, a base dos direitos humanos começou com isso, porque é uma divergência de ideias. Tiro daí o terrorismo, tá? Porque eu sou, assim, absolutamente, a minha tolerância é zero com relação ao terrorismo. Seja partido A, B, C, D, não me importa. Também. Terrorismo, para mim, não tem... É tolerância zero mesmo. Não tem cabimento você destruir, machucar pessoas, né, por questões políticas, religiosas, e que não tem nada a ver com isso. Enfim. Mas aqui a coisa cresceu e acabou se preocupando. Muitas pessoas que estavam em posições privilegiadas estavam se preocupando em dar muitas condições e benefícios para os criminosos e foram se esquecendo das famílias e das vítimas. O indivíduo ele tem que cumprir uma pena e lá tem que ter condições mínimas do indivíduo estar ali, aprender alguma coisa. Tem, concordo plenamente. Tá? Você não pode só jogar um bando de criminoso lá e falar, vocês vão... Não é assim. Não pode ser um caldeirão da maldade. Não pode ser um caldeirão. Mas claro, também não pode ser um hotel 5 estrelas. Não pode ser hotel. Então, visita íntima, pensão para não sei o quê, saidinha. Não, gente, saidinha, não. Não, tem muita gente que vem, Beto, eu queria te explicar da saidinha. Falou, a gente não fazer assim. Não. Tem que explicar lá para Brasília, porque eu sou contra, você não vai... Eu também, não me convence. Eu sou uma pessoa que minha música é Metamorfose Ambulante do Raul Seixas. Eu mudo de opinião. Sim. Se você me provar que eu estou errado, mas tem algumas coisas que eu já tenho fundamentado. Já não consigo mais. Eu não quero mais saber. Para mim, assim, a pena, se ele foi condenado a 22 anos, ele vai ficar 22 anos. 22 anos preso. Mas a ressocialização... Você fala assim, vamos fazer assim? Vamos mostrar para a pessoa que ela vai ficar bastante tempo e que não tem tolerância, assim, ela para... Porque eu digo assim, alguns crimes, por exemplo, como o da Suzane, eu acho que são crimes que você pode pôr a maior pena que você quiser, que vão existir, porque são crimes internos, familiares, dentro de uma teia de emoções próprias e tudo mais. Isso sempre vai acontecer, gente. Não tem como você prevenir, não tem como a polícia estar atuante, você não sabe, está dentro da casa. Crime que envolve também transtorno mental. O indivíduo é um esquizofrênico, ele é psicótico. Como é que você vai controlar? Mas a família, sim, é uma coisa familiar. Agora, aí as pessoas... o menino, eu gosto assim, mas o menino que dirige o Porsche, ele, tadinho, foi um acidente. Você não se colocaria no lugar dele? Claro, todo mundo, infelizmente, minha geração, a gente bebia e dirigia.
Graças a Deus, Senhor, todo dia eu te agradeço por isso, porque eu não bati ninguém, não matei ninguém. Porque se eu tivesse, eu acho que eu não estaria nem aqui conversando com você. Eu acho que eu estaria numa cama deprimido, porque matar uma pessoa não está em mim. O que mais me impressiona no caso do cara da Porsche, naquela entrevista que ele deu do Fantástico, é que ele está acabado. Por quê? A vida dele, Agora... ele está arrependido. Ele quer pedir desculpas para a família. Eu, se estivesse naquele lugar, eu teria falado assim, eu quero trocar de lugar com ele. Exato. Se eu pudesse dar a minha vida para ele voltar, eu daria agora. Eu não consigo mais andar, eu não consigo mais pensar que eu matei uma pessoa. Tá bêbado, não tá bêbado, você matou. Agora, se você bebeu e dirigiu, você matou, você tem como é que é? Homicídio, dolo eventual. Nesse sentido, se a gente não pegar esse caso, por exemplo, e botar uma... Aí esse é um caso. Põe a pena lá em cima, exato, que o cara vai pegar o Uber da próxima vez. Olha que interessante. Porque ele não está nele a intenção de realmente pegar o carro e sair matando as pessoas. Então, esse é um tipo de crime que pode ser coibido com altas doses, mas preso na hora, tá? Preso na hora. Aí, mamãe... E não vai para Tremembé, não. Mas você vê a dinâmica familiar do rapaz. Aquilo ficou explícito. Sabe, para mim, foi muito pior ver a atitude daquela mulher frente a isso, porque a mãe, que ama o filho, tinha que chegar e dar falar assim, você vai fazer o bafômetro, não é a primeira vez que você faz isso, tem aí um diferencial desse rapaz. E a pergunta que fazem para ele, e as outras multas? Todas as outras. E você viu que eu falei assim, não sei delas. Não sei. Então é um deboche, tá? Desculpa, é um deboche Beto. com a sociedade. Deboche. E a família, eu não sei o pai e os outros, mas a mãe, pelo que eu vi ali, não, ai, coitadinho, ele está com problema, sabe? Ele pode ter batido a cabeça, isso é perigoso. Tem um cara morto lá. Tem um cara morto e o outro quase morto aqui, que estava com ele. Então, você vê como a família é importante para isso. E o que pesou nessa prisão? Que foi algo diferente, viu, Beto? Nós já tivemos N tragédias assim, e essa lei de crimes de trânsito precisa ser revista, porque, no final, você vai pagar lá... Essa tem que pegar e pôr lá em cima. Tem que ser. Mas o que pesou aí? Claro que... A mídia, a população cobrando, todo mundo falando, porque foi um absurdo escancarado. Foi um deboche, foi sapatear na cara da família de todo mundo. Não, isso, Rosângela, na mesma semana o tio Paulo, a menina lá que entra com o cara na cadeira de rodas, ela é presa imediatamente. O cara no Porsche... Não, ele quebra o pescoço do outro, mata o outro. Semanas, vai e vem, vou levar no hospital e não foi, isso é um escárnio, Beto. Como não vai ao hospital? Um escárnio, Até porque a mãe mesmo fala, cada minuto pode estar fazendo não sei o que lá. Então, mas ela não vai para o hospital. Ela tá sabendo que não aconteceu nada. Ela nada. me deu um remédio e eu caí, eu dopei. Então. Mas o que pesou? A reincidência. Isso o promotor pegou muito bem. Como é que você consegue isso? Porque já não é a primeira vez. E se ele ficar solto, ele vai fazer de novo. Não vá atrás daquela conversinha dele, eu não lembro, eu não sei... Daqui a pouco ele bebe e faz a mesma coisa. Porque não aí tem penalidade. A namorada não queria sair com ele. Vocês percebem, gente, como valores estão sendo distorcidos completamente? Aí a namoradinha que está com ele não vai no carro com ele, porque ele está caindo de bêbado, depois vai dar o depoimento e fala, não, ele não bebeu nada. Gente, isso é um tapa na cara de todo mundo que é decente, Beto, que respeita as leis, que é cidadão, que se preocupa com o outro, que é solidário. Tá? É verdade. Não é? Gente, todo mundo tem que se indignar. Nós é que temos que ficar indignados e cobrar isso. Agora, então, por isso que eu acho que algumas leis tipo mais severas Exato. E com a penalidade mais correta, e as pessoas ficando na cadeia de verdade. Aliás, uma outra história, né? Eu vou entregar meu cliente se ele for para Tremembé. Você não negocia esse tipo de coisa. Não, gente. Eu acho que o Estado de São Paulo deveria estar um pouco horrorizado com o que ele se tornou. Porque, assim, Tremembé virou o quê? Colônia de férias? Colônia de férias. E todas as outras cadeias são o quê? Caldeirão da Morte? Porque, assim, ele só vai ter segurança em Tremembé, para ir jogar bola com o Robinho, é isso? Ele estará entre os iguais, né? Isso que a gente imagina. Então, lá, todos os poderosos, todos os... né? Então, ele vai estar entre os iguais. Nenhum vai matar o outro. São todos da mesma laia, do mesmo grupo, então... Então, e aí é uma questão assim, como que o Estado responde para isso e por isso? Como se define a ida para uma cadeia? O Thiago Brenan está no Pinheirão. Ele não tinha que estar em Tremembé também?
E ele ainda tem, o Thiago Brenan, características dos crimes dele mais adequadas para Tremembé, que são crimes sexuais, que são crimes de mídia. Tal, de mídia. Agora, o do cara do Porsche, ele não pode ele decidir para onde ele está, para onde ele vai. Eu achei que e pior é que o Estado deu para ele o presente dele. Ele vai ser transferido para Tremembé agora. Então é assim, quem pode pagar bons advogados, a justiça é diferente. Então tem uma justiça para aqueles que não podem. Tem uma justiça para a Érica, do tio Paulo, e tem outra justiça para o Porsche. Exatamente. Ou para o outro que foi pego bêbado, claro, eu não estou tirando, hein? Que chegou e colidiu. Moto não é atropelada, tá, gente? Moto é também veículo. Moto, bicicleta é veículo. Então, um carro não atropela a moto. Ele colide, ele abalroa, ele se choca, sei lá, abarroa, não é chocar, é abarroamento. É a mesma coisa de ser com outro carro. O que ele faz? O cara não conseguia parar em pé, filmaram, aí fizeram, né, o bafômetro, que também era lá um homem, uma pessoa qualquer. Ele não estava no Porsche, não estava nada. Ali também a polícia, na hora, pegou, foi feito o bafômetro, quer dizer, nem precisava, viu? Porque, olha, o exame clínico, o cara não conseguia parar em pé, não sei como ele estava dirigindo. Ele foi para cima, ainda bem que as duas, acho que eram 2 pessoas que estavam na moto, né? Não aconteceu nada. Foi logo depois do caso da Porsche, do Porsche. Sei lá se é a Porsche ou o Porsche. O coitado do carro também não tem culpa de nada, não, né? Agora, o problema é que ficou porque é um Porsche. Além de tudo, é um cara milionário, porque para você ter um Porsche, você tem que ser milionário. E ficou esse escárnio todo porque o cara sai do local e tudo mais. E aí a gente volta para a vingança. Por quê? Aí suscita, alimenta, Beto, a vingança. Aí o que acontece? Acontece um caso desse, as pessoas já estão vendo. Aqui a justiça é uma para os ricos, não é para os outros. O que acontece? Linchamento. Que é outra. É uma vingança coletiva. Exatamente. Aí é uma vingança coletiva, que você falou. É o que estava acontecendo com o rapaz que foi filmado. A mulher entrou lá, não sei se é a esposa, uma hora é a esposa, outra hora é a tia, a enteada. A enteada. Mas, de qualquer maneira, já estava desconfiada, entrou, o cara estava com o pênis ereto, porque ele sai... Gente, horrível. Horrível. A menina sem a gravação roupa de da pedofilia. Eu acho que eu nunca vi uma cena dessa. Você já tinha visto? Você já viu? Já vi. Beto. Eu nunca tinha visto isso. Já examinei, infelizmente. Não, mas eu digo, uma pessoa ser pega no flagra. Ali embaixo do cobertor. Ali não tem. Com a filha. E a menina não está entendendo. A menina não está entendendo o que está acontecendo. Porque é errado o que está acontecendo e o que eu faço. Porque ela fala, neném, vem aqui. Ela fica vem, assim, neném, papai não pode fazer isso com você, não. Papai não pode fazer isso com você. O cara com o pênis ereto, gente. Ainda passa perfume. Não, ele ainda veste a roupa, né? Passa perfume e fala... Eu te mato hein, se você estiver filmando. Ainda bem que ela falou, mata. 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 E já saiu gritando aí os povos em volta lá, pau nele, tapona, né? Que ele leva. Não, ali ia ser feio. Eu vi que a PM, alguém chamou a PM, chegou, e a polícia sempre... Porque daí vira vingança coletiva, vira exaustão, vira assim, eu cansei. Histeria coletiva. Então, também tem esse aspecto. Eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Mas nunca é bom, gente. Mesmo a pessoa, eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que falou, não, eu fui lá e fiz, tá, e como você está se sentindo agora? Eu pensei que eu fosse ficar muito melhor, mas eu não estou. Não, porque você não é um assassino. Completo. Exatamente. Então você conversa, se você tem oportunidade de ter contato com uma pessoa assim, ela vai te falar isso. Eu pensei que eu fosse ter um alívio, uma situação, mas não. Agora, em compensação, tem outros que falam, eu estou bem, eu vou ser preso, eu vou cumprir porque eu cometi um crime, eu vou pagar e vou sair. Mas eu estou em paz. Mas eu estou em paz. Agora, tem muita gente, né, porque é uma coisa meio também ilusória, fantasiosa, porque você fala, tá, eu vou lá, eu vou fazer a mesma coisa, mas é o que você falou, eu não sou assassino. Então, você pode até fazer isso, e aí te dá um vazio maior, porque aquilo vai continuar. Eu não sou uma pessoa vingativa, eu não tenho a vingança dentro de mim de verdade. Também não. De verdade, eu não tenho. É uma coisa, ai, Beto, se você souber que uma pessoa que fez mal, eu falo, tá bom, já lei da vida para dela, não estou nem aí. Eu não paro a minha, porque eu acho que o vingativo, ele vive em função do outro. Sim. E eu não vou permitir que uma pessoa que me fez mal domine a minha vida. Jamais eu permitiria uma coisa dessas. Porque se eu ficar o dia inteiro pensando numa vingança, eu estou pensando no outro, o outro ganhou. A vingança, Beto, é algo que se retroalimenta. E os psicanalistas, os analistas costumam falar muito do eu machucado. Esse eu machucado, que você fica se alimentando, você fica vivendo em função daquilo. Sim. Tá?
E não faz bem, evidentemente, para você. Você vai ficar num círculo que você não consegue sair. E você vai ficar machucado o tempo todo. Aí começam... Você mesmo procura situações que vão acabar reproduzindo aquilo que você passou. Aí você fala, tá vendo? Eu não te falo que toda vez é isso, toda mulher faz isso, todo cara é isso, homem é desse jeito. E você vai se alimentando e você tem raiva o tempo todo. E você se machuca o tempo todo. Você não consegue sair disso. Então, nunca é bom. E a gente não pode incentivar esse tipo de coisa. Porque tem pessoas desequilibradas que querem se vingar porque têm inveja de você, Beto. Você não fez nada. Não, você está vivendo a sua vida. Aí é você uma fala, vingança maluca. Mas tem. Aí é um ódio... E ele fica se alimentando. Um ódio amor, né? Mas o indivíduo fica se alimentando pensando, eu quero destruir o Beto, porque ele faz sucesso, porque ele fala bem, porque ele é bonito, Nossa, porque ele tem um bom relacionamento. Não, tô falando todas, né? Ó, gente, porque só lembrando que o um ótimo relacionamento. Fico sem graça quando falou isso.